Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Arthur. E aí, Arthurzinho, como é que estamos? Tamo bem. E tu? Bom, também. Esperar esse pessoal bonito entrar aí na sala. Essa é a segunda aula de vocês hoje? Ou a terceira? Segunda, Arthur. Segunda ainda. Ah, vocês tiveram aulas das 8 até as 9. Daí das 9 às 10 vocês não tiveram aula. Daí agora vocês têm a minha. Mais uma, ou não? Sim, mais uma de artes. Entendi. Então, só deixar mais um tempinho para ver se mais alguém entra. Antes disso, vocês estão conseguindo fazer as atividades tranquilo lá no Moodle? Está tendo alguma dúvida? Está tudo em ordem lá? Sor, ó, de história é bem tranquilo, só que já de física aí é meio complicado. Aí na parte da física, se eu tentar te ajudar, mas vou te atrapalhar do que outra coisa, então não vou me meter. Mas, gente, sempre lembrando que eu já estou falando, parece que é vitrola isso, né? Mas não esqueçam de finalizar e enviar a atividade, porque tem alguns que só respondem e acham que está tudo ok, né? Precisa responder e enviar a atividade, beleza? Para aparecer a nota de vocês aí, tá certo? Então, vamos lá começar a aula de hoje. Tá? Vou desativar então aqui o microfone de vocês. Daí mais no finalzinho da aula, conforme eu tiver terminado a explicação, eu reativo. Lembrando, caso vocês queiram fazer pergunta, e eu peço encarecidamente que vocês participem da aula, vocês podem fazer tanto pelo chat ou apertar o botãozinho de levantar a mão, que eu libero o microfone de vocês, ok? Então, vamos lá, compartilhar a tela aqui. Então, galera, hoje a gente vai falar aqui sobre, né, a parte da ideologia nazista, tá certo? Então, vamos recapitular um pouquinho o que a gente trabalhou na aula anterior, na terça-feira, né? Então, nós começamos essa semana trabalhando sobre a questão, né, do regime nazista dentro da Alemanha. Então, como vocês podem perceber aí, nós estamos caminhando, né, para chegar na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está apresentando todo esse cenário nesse período que nós chamamos ou de pós-guerra ou entre guerras, tá? Aí a terminologia que você vai usar fica mais ao seu gosto. Eu uso as duas, tanto pós-guerra quanto entre guerras. No caso da Alemanha, né, eu particularmente gosto de usar mais o termo pós-guerra para referir até a República de Weimar e tal, de falar entre guerras toda essa extensão, tá? Então aí no entre guerras para mim dentro da Alemanha aborda tanto a República de Weimar quanto a ascensão do nazismo, mas aí vai ao seu critério, ao seu gosto. Então hoje, né, a gente vai abordar aí os principais elementos da ideologia nazista, tá certo? Lembrando aqui que o cenário político que nós encontramos já é de uma Alemanha na qual Hitler já está ocupando o cargo como Führer, tá? Então,
o contexto histórico, Hitler ele já está assumindo já assumiu a liderança como Führer por causa da morte de Hindenburg. Então, lembrando aqui que o nazismo ele já vinha de uma ascensão. Primeiro por causa das eleições parlamentares, aí você vai ter a questão de Hitler, por muita pressão política, né, ser chamado para se tornar o chanceler alemão, e a coroação, né, a cerejinha do bolo de tudo isso se dá com o Hitler unificando o cargo de chanceler com o cargo de presidente. Lembrando que a Alemanha, na República de Weimar, é uma república semipresidencialista, tá? Na qual eu tenho presidente e tenho parlamento. O presidente ele atua como chefe de Estado. Já o primeiro-ministro, ou o chanceler, aqui no caso da Alemanha, ele vai atuar como chefe de governo. Tá? Então, eu falei aí para vocês sobre essa diferença. E no caso do regime semipresidencialista, né, o presidente ele acaba nomeando o chanceler. Tá certo? Então, geralmente, o chanceler aqui, nomeado pelo presidente, ele tem, como eu posso falar aqui, a mesma visão política do presidente. Tá? No caso aqui da Alemanha, não tanto, porque lembrando aqui que Hindenburg ele era um adversário político de Hitler, ele não aceitava as ideias nazistas, mas como a Alemanha nazista, como o Partido Nazista tinha assumido maioria no parlamento, né, no Reichstag, ele precisou, então, dar o braço a torcer e chamar Hitler para compor o seu governo, tá certo? Então, o primeiro elemento aqui que nós destacamos dentro da ideologia alemã, que já foi abordado, e que está... falei ideologia alemã, mas entenda quando eu falar ideologia alemã, eu estou falando nazista, tá, gente? Que já foi abordado, que faz parte da característica desses regimes. Oi, Bruno, o que travou aqui? Travou em que parte? Para retomar aqui. Tá. Então, vou retomar aqui a questão do ultranacionalismo, se travou o último slide. Ah, beleza. Não, o último slide só estava, então, retomando aqui algumas coisas que a gente já estudou na aula anterior, beleza? Então, o que vem a ser a questão do ultranacionalismo, tá? Como eu falei, faz parte da questão dos regimes totalitários que surgem na Europa no entreguerras, né, a questão da visão nacionalista. Então, o nacionalismo ele tem por característica, né, o amor, a cultuação exagerada aos elementos da sua pátria, né, aos elementos que constituem a sua pátria, a sua nação. Então, você vai ter que o nacionalista ele vai ter muito presente nele a idolatria em relação à bandeira, aos elementos nacionais, como a bandeira, o hino, né, até mesmo a figura do chefe de Estado. Lembrando que aqui o nacionalista, né, ele vai entender que tudo que é feito da nação dele, do país dele é melhor do que o outro. O país dele, a nação dele é melhor do que as demais nações. Tá certo? E aqui, quando a gente vai falar no caso da Alemanha, o ultranacionalismo ele está relacionado com o Tratado de Versalhes, ok? Nesse caso aqui, nós teremos que o ultranacionalismo alemão ele vai bater muito na tecla de que a Alemanha não deveria se subjugar ao Tratado de Versalhes, tá certo? Da política nacionalista alemã, da ideologia nacionalista nazista, né, melhor dizendo, a gente pode extrair a ideologia expansionista e até mesmo a ideologia racista, tá certo? Então, quando eu falo sobre o ultranacionalismo, tá?
Tenha em mente aqui que eu estou falando sobre o Tratado de Versalhes. Tá? Então, eu faço referência direta, né, ao Tratado de Versalhes. Necessariamente, né, aqui de que a Alemanha não deveria obedecer ao Tratado de Versalhes, porque justamente esse impôs à Alemanha uma humilhação nunca vista antes na história. E os alemães vindo do grande império, né, prussiano não deveria aceitar isso. Então, só retomando, que por causa do Tratado de Versalhes, a Alemanha perde território, perde dinheiro e perde poderio militar. Tá certo? Então, os nazistas eles vão bater muito nesse elemento, nessa tecla. Então, já que os nazistas vão falar que não é necessário obedecer ao Tratado de Versalhes, como ruptura desse acordo, eu posso impor uma política de expansão do meu território. Tá? E essa política expansionista ela vai estar apoiada por um conceito que vai ser fundamental, e lá na Segunda Guerra nós iremos retomar, que é o conceito de espaço vital. Tá certo? O que vem a ser o espaço vital? Então, aqui eu já antecipo um pouquinho da questão do racismo nazista. Uma outra parte do elemento, né, da ideologia nazista é o racismo. Tá? E aqui é o racismo na sua pior face racista. E aqui, gente, já peço licença para fazer um grande parênteses. É necessário nós entendermos que nesse período, tá? A gente está falando aqui, início da década de 20, e vamos colocar até o final da Segunda Guerra, então até 1945, não é uma visão preconceituosa, uma visão racista, não entre aspas aqui, privilégio da Alemanha, tá certo? Se nós formos estudar, analisar mesmo, nós teremos até hoje a questão racial ela é predominante na nossa sociedade como um todo, mas em questão de ter governos que defendiam posturas racistas, nós teremos os Estados Unidos que vai defender uma postura racista, mais para frente a África do Sul também. Então, assim, eu tenho uma sociedade, né, uma visão global, o pensamento racista difundido. A única questão que a gente tem aqui, quando a gente vai falar sobre o nazismo e tal, é o patamar que eles elevam esse racismo. Tá certo? Mas sobre o racismo, sobre essa questão do preconceito racial, nós iremos abordar lá em filosofia e sociologia no ensino médio, tá, gente? Então, o que o racismo nazista falava? Que havia a existência de uma raça superior, que era a raça alemã, ou desculpa, a raça ariana. Essa raça, ela deu origem aos povos germânicos e às tribos teutônicas também, que depois ocuparam essa região da Germânia, né, que atualmente seria aí a Polônia, regiões como a Polônia, Alemanha, Áustria, né, e por aí vai, essa região aí da Europa toda ocupada pelos povos germânicos. Então, o que Hitler vai falar? Que esse espaço que foi ocupado originalmente pelos arianos se torna um espaço vital dos alemães. Então, a política expansionista alemã está fundamentada nesse discurso do espaço vital, que bebe da fonte, né, obviamente aqui, do racismo alemão, tá certo? Na questão da superioridade da raça ariana. Até aqui, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Alguma dúvida? Beleza, então vou dar sequência a tudo isso. Então, vou limpar aqui Pois bem, então agora a gente vai falar um pouquinho, né, vai focar um pouquinho sobre essa questão, né, da ideologia racista dentro do nazismo.
Galera, então, como eu antecipei, né, prevê a superioridade da raça ariana, né, que seria a raça que vai dar origem aos povos germânicos, por aí vai, que depois dá origem ao alemão. Tá? Então, ao alemão puro. Aqui eu peço, Vênia, já falei na outra sala, vou usar aqui com vocês, a usar a expressão, né, que a J.K. usa no seu livro Harry Potter, que é o puro sangue. E até mesmo, né, abrindo esse parênteses, a questão dentro da literatura de Harry Potter, sobre a questão do preconceito entre o puro sangue, né, e o mestiço ou nascido trouxa que ela vai abordar, vem dessa questão nazista. Então, uma das características da J.K., nos textos dela, é usar elementos históricos, né, coisas históricas, dentro, né, da sua literatura. Não é à toa, por exemplo, que você tem a figura de Salazar Sonserina, que foi também um ditador, mas só que em Portugal, né, chamado Salazar. Então, você tem de que ela utiliza isso. Então, em outras palavras, um alemão puro sangue, ele descende dos arianos. Esse racismo, né, essa ideia racista, vai ter fundamento naquilo que a gente chama de racismo científico do século XIX. Tá? Como eu falei, é uma ideia que vai predominar por muito tempo na Europa. Só que aí o racismo nazista tem algumas peculiaridades. Em especial, ele é um racismo antissemita. Professor, o que é antissemitismo? Qual que é o significado da palavra antissemitismo ou antissemita? Semita, a palavra semita aqui seria uma palavra para designar povos que são de origem do deserto. Né? Então, a palavra semita em si seria para determinar povos originários do deserto. Mas, popularmente, semita ficou associado aos judeus. Tá? Então, o antissemitismo se tornou o ódio, o preconceito contra os judeus. Mas se a gente for pegar na raiz etimológica da palavra, o antissemitismo seria o preconceito contra todos os povos do deserto, de modo geral. Então, aí eu colocaria os árabes, os muçulmanos e por aí vai. Mas, para o que nos interessa aqui, o antissemitismo ele vai ser caracterizado como uma postura contra os judeus, ódio contra os judeus. O que nós temos que observar? Que está falando também no texto da página 10. Aqui vamos para o texto. Que vocês precisam também destacar que a noção, o antissemitismo não é algo criado por Hitler. O antissemitismo ele está difundido por toda a Europa. Tá? Toda a Europa ela tem o pensamento antissemita. Arthur, vou liberar aqui então seu microfone para você perguntar. Fale. Ô, senhor, então, desculpa a pergunta se for muito estranha ou muito polêmica, mas qual era o motivo do Hitler ter tanta raiva assim dos judeus? Já vou chegar nesse ponto aí. E é uma raiva que não é apenas Hitler que tem, tá? É uma visão, como eu estava falando aqui, é uma visão espalhada por toda a Europa. Em relação às perguntas, não precisa ter medo ou vergonha de fazer pergunta, não. O importante é sair com a dúvida respondida, tá? Então, já que você antecipou aí, vou falar. Eu preciso de um bode expiatório, tá? Vamos colocar assim, a Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, ela está na penumbra. Tá? O bagulho está tenso, a situação está tensa e dramática. O que Hitler faz? Cara, eu preciso achar um culpado para essa situação. Tá? Eu preciso, para enaltecer o meu discurso, eu preciso falar que toda a situação da Alemanha
a Alemanha se encontra desse jeito por causa de um culpado. E só bater no Tratado de Versalhes não vai dar certo. Tá? Então, os judeus aqui, eles foram usados como os grandes bodes expiatórios pelos nazistas. Tá certo, Arthur? Então, mais para frente, daqui a alguns minutos da explicação, eu volto a essa questão de como os judeus foram usados como bodes expiatórios, tá certo? Aqui, então, cabe falar assim, mas por que, professor, a Europa, de um modo geral, ela defendia uma ideia antissemita? Aqui eu vou falar só como posso falar aqui assim, para nível de conhecimento, quem tiver depois curiosidade, pesquise aí, se aprofunde. Mas dentro da história do povo judeu, nós teremos algo chamado diáspora. Então vamos lá. Uma coisa que é importante observar aqui, né, que o texto fala, é que ainda não existe Estado de Israel. Tá? Israel como Estado só é criado em 1948, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ver que vai criar um problemão danado, Israel, Palestina e por aí vai, mas não vem ao caso. Mas originalmente, onde é que os judeus se concentravam? Em Israel. Tá certo? A questão da terra prometida, então não vou entrar nessa linha. Só que nós teremos, dentro da história judaica, se eu não me engano, se não me falha a memória, duas grandes diásporas. Então, dois movimentos. Diáspora foi a saída dos judeus da Terra Santa. Então, a gente tem dois momentos distintos em que os judeus vão sair da Terra Santa, vão sair de Jerusalém. E em um desses momentos, eles saem de Jerusalém e vão justamente para a Europa, acabam povoando a Europa. Só que tem uma questão, o judeu ele não se prendia, né? E óbvio, isso aí era a crítica que os antissemitas faziam. Tá? Não estou falando que está certo ou está errado, se é realmente de fato, porque a gente vai ter muitas famílias judaicas que vão criar raízes nesses países. Mas, de uma forma geral, para o antissemita, qual que é o problema do judeu? Você vem para o meu país, você pega o trabalho de alguém que é próprio do meu país. Então, já que a gente está falando da Alemanha, vamos pegar aqui, no caso, a Alemanha. Então, você saiu da sua terra santa, tá, em um determinado período, aí você vem para o meu país, você rouba o meu trabalho, tá? Eu sou alemão, você rouba o meu trabalho, você se enriquece às custas do meu país, ou se enriquece aos bens do meu país, e só que tem um problema. Na hora que eu te perguntar qual é a sua nacionalidade, você não vem falar que é alemão, você vai falar que é judeu. Se a situação ficar ruim para você aqui na Alemanha, você pega as suas trouxinhas e parte para um outro país. E vai criar a sua vida lá. Se estiver ruim a sua vida lá, você não tem um apego para a região, você não tem apego ao país em que você vive. Tá? Então, para os nacionalistas, os judeus eles eram considerados persona não grata, ou seja, pessoas não aceitas, justamente por isso, porque eles não assumem a nacionalidade do país em que eles vivem e usam dos recursos que o país oferece. Tá? Então, dentro disso, o que ele está falando assim? Se você chegar para uma pessoa na Alemanha e falar assim, qual que é a sua nacionalidade? Pô, eu sou alemão. E, nesse período, eu vou ter orgulho de falar que sou alemão. Se você vem para o Brasil, eu sou brasileiro, tenho orgulho de falar que sou brasileiro. Nos Estados Unidos, sou norte-americano e por aí vai. O que esses antissemitas, eles falavam? O problema do judeu tá que quando você chega para um judeu e fala assim, ele chega na Alemanha e fala assim, mas de qual país, qual que é a sua nacionalidade? Ele vai falar assim, não, eu sou judeu. Eu não sou alemão, eu não sou brasileiro, eu não sou norte-americano, eu sou judeu. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham um país próprio, eles não tinham um Estado próprio, eles estavam espalhados por toda a Europa. Então, essa é a noção do antissemitismo dentro da Europa. Então, você tinha essa questão aqui, né, do modo geral, que, em outras palavras, que o europeu ele falava assim para o judeu, volta lá para a sua terra, né? Eu não quero você ocupando o meu território. Então, veja que o antissemitismo está muito forte
com a figura do nacionalismo, tá? Para o nacionalismo, uma pessoa que não se identifica com a bandeira nacional, com o hino, com o seu território, né, é algo surreal, é algo inacreditável. Aí, entrando no que o Arthur perguntou, o que vai acontecer? Então, a gente pega aí a Alemanha, pós-Primeira Guerra Mundial, que tem que responder pelo Tratado de Versalhes, que se subordina ao Tratado de Versalhes. Nós vimos que uma das consequências do Tratado de Versalhes foi o endividamento da Alemanha e, por conseguinte, a questão da crise econômica. Só que tem um grupo dentro da Alemanha que não está passando fome, tem um grupo dentro da Alemanha que está acumulando riqueza, que está acumulando capital, tá? Tem um grupo dentro da Alemanha que comanda a política, né, que está no meio político. Mas justamente esse grupo, que tem uma liderança, que ocupa um espaço significativo dentro da política e dentro da sociedade alemã, não se caracteriza como alemão. São os judeus. Tá certo? Então, o que Hitler vai pegar? Ele vai usar esse grupo e vai falar assim... E Hitler ele já cultivava essa visão antissemita, tá? Até mesmo dentro da Primeira Guerra Mundial, ele apresenta essas ideias antissemitas, tanto que alguns até falam que ele era deixado de lado dentro do seu batalhão, do seu pelotão, por aí vai, porque ele manifestava essas ideias antissemitas para os soldados, e muitos soldados eram judeus, né? E então ele vai falar assim, olha, os culpados da Alemanha estar desse jeito são os judeus, porque eles estão pegando tudo que é de bom e de melhor da Alemanha, mas só que eles não se caracterizam como alemães, eles não têm orgulho de serem alemães, eles sentem orgulho de serem judeus. E eles fazem, então, os alemães, os filhos da terra, tá? Aqui, né, vamos colocar assim, os alemães puro sangue, a passarem fome, a serem miseráveis, a terem que brigar pelo espaço dentro do mercado de trabalho, enquanto eles estão nas suas casas com luxo. Então, Hitler vai fazer toda uma campanha, vai estruturar toda uma política que dizia que os culpados pela situação política, econômica e social da Alemanha são os judeus. Então, você vai ter aí a propagação do antissemitismo. Além do antissemitismo, nós teremos também que na política racista, na ideologia racista nazista, terá a perseguição entre os negros e os ciganos. Aqui, gente, se os judeus eram poucos aceitos na Europa, os ciganos piorou, tá? Porque os ciganos, eles também eram vistos como pessoas nômades que não tinham que não se enraizavam em uma nação, em um território, tá certo? E aí também, então, os nazistas, eles vão perseguir aí os negros e os ciganos. Sobre a perseguição aqui dos negros, tá aqui nessa parte do texto, aqui já, ó, sobre a ideologia nazista. Tá? Então, essa primeira parte aqui, no texto da ideologia nazista, logo nas duas primeiras linhas, que eu falo sobre a questão do racismo dentro da ideologia nazista, né? E aqui nessa parte que está destacada aqui para vocês, eles falam isso que eu acabei de dizer, né? Que seria a perseguição dos negros, ciganos, e também é uma política homofóbica, né? Porque perseguia os homossexuais. Então, em outras palavras, todo grupo indesejável para os nazistas eram perseguidos e levados para os campos de concentração. Eles vão perseguir também os comunistas e tal. A questão que a gente vai ter é que nós teremos diversos campos de concentração. Nós teremos campos de concentração que serão para prisioneiros políticos, né? Nós teremos campos de concentração de trabalho forçado, mas que vai ser fazer a utilização do trabalho escravo, né? E nós teremos o campo de concentração também de extermínio. Dentre eles, o principal é Auschwitz.
Mas sobre os campos de concentração a gente fala na hora que a gente aborda o Holocausto. Aqui, né, nessa parte do texto, fala uma curiosidade engraçada que ocorreu, que foi referente às Olimpíadas de 1936, que teve um negro norte-americano chamado Jesse Owens. Ele ganha 4 medalhas de ouro no atletismo, sendo que Hitler tinha garantido que os alemães iriam ganhar todas as medalhas de ouro no atletismo. Hitler fica tão pistola por um negro ter ganhado 4 medalhas de ouro e ter ganhado de um ariano, que era considerado tipo o estereótipo perfeito de um ariano, que ele sai do estágio e não entrega essas medalhas para esse competidor. E aqui, né, traz um outro elemento, esse trecho aqui traz um outro elemento muito triste e feio da política da ideologia nazista, que é uma ideologia que defendia a eugenia. Então, a eugenia, ela tem como base a questão do aperfeiçoamento. Ela vai ter como base aqui a questão do aperfeiçoamento racial. Então, por meio de algumas políticas, eu consigo fazer com que a minha raça cada vez mais fique pura. E, basicamente, é uma política que combate a miscigenação. Tá certo? Então, eu não posso misturar raças. Se eu quero, no caso aqui, se eu quero uma sociedade alemã cada vez mais ariana, eu não posso misturar um ariano com um negro. Eu não posso misturar um ariano com um cigano, e por aí vai. Eu só posso permitir casamentos de um ariano com um outro ariano, porque daí eu consigo, o meu filho tem um percentual de pureza maior. E aqui, gente, está falando de um período que a genética não era avançada, tá? A gente não tem estudos avançados de genética e tal. Então, a base, a gente vai perceber aqui, quando a gente vai falar sobre as leis de Nuremberg, as bases que eles tomavam eram ou documentos, né, da sua árvore genealógica, documentos de ascendência, ou características físicas, tamanho do nariz, orelha, né, altura, essas coisas. Então, vocês podem perceber que aqui não tinha muito critério, tá certo? E além da questão, né, de evitar a miscigenação, você vai ter que uma política eugênica, ela defende também que certos grupos sociais precisam ser esterilizados para não terem filhos, porque você entendia o seguinte, nesse caso seriam os deficientes intelectuais e os deficientes físicos. Porque qual que é o entendimento? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma pessoa, um alemão, que tem síndrome de Down, se ele casa com um alemão considerado normal, os dois podem ser considerados arianos, mas a tendência desse cara que tem síndrome de Down levar a sua doença para o filho, transmitir o seu estado mental para o filho. Então, para evitar que esse cara aqui, eu só estou usando um exemplo, tá, gente? Que esse cara aqui tenha filhos, eu vou esterilizá-lo e vou deixar ele separado da sociedade. Então, os primeiros que foram levados para campos de concentração foram os doentes intelectuais, os doentes mentais, e os deficientes físicos. Né? Eles eram levados para os campos de concentração, esterilizados, mortos e tinham seus corpos queimados. Tá certo? E também a gente era feita, em certos casos, a esterilização de raças que eles consideravam inferiores. Mas, geralmente, as políticas eugênicas para as raças inferiores era proibindo o casamento e relações sexuais com essas raças, que a gente vai ver nas leis de Nuremberg. Professor, mas isso é um absurdo, concordo com vocês, isso é o extremo do absurdo. E como professor, que os alemães aceitavam isso? Todos os alemães eram nazistas? Vamos lá, não necessariamente, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa parar, que é evitar a generalização. Há alguns estudos que falam que nazista, realmente nazista mesmo, era apenas 10% da população alemã. Os outros 90%, né, dentro desses 90%, você vai ter uma porcentagem que buscou até mesmo se rebelar contra o nazismo, mas foi reprimido, eram perseguidos,
e você tem uma parcela da população que ficava alienada. Vocês vão estudar também o conceito de alienação no ensino médio, mas basicamente era o seguinte: Hitler não é tão mal assim. Por quê? Essa população fala assim, mas Hitler não está fazendo coisas más, eu não tenho conhecimento dos campos de concentração, eu não sabia que acontecia tudo isso, justamente porque nós temos aquilo que é a difusão, né, da cultura de massas, ou seja, da manipulação de massas, né, dos meios de comunicação. E um dos principais ministérios que nós teremos aqui na Alemanha será o Ministério da Propaganda. Perguntaram aqui, essas pessoas que tinham algum tipo de deficiência, seja mental ou física, também iam para os campos de concentração, pois eles não seriam úteis como os normais? Sim, foram os primeiros a serem levados para os campos de concentração. Basicamente, antes de Hitler levar os judeus para os campos de concentração e aí aplicar todo aquilo que a gente vai chamar de solução final, os primeiros enviados foram as pessoas com deficiências intelectuais e deficientes físicos. Tá? Sobre a propaganda, aí vem a questão da manipulação de massas, né? Qual que era a propaganda feita, né? Qual que era a mensagem? Galera, esses carinhas aqui, eles não estão sendo mortos, tá? Meus alemães queridos, o Estado nazista, o Hitler, o nosso Führer, se preocupa tanto com a saúde da sua população que está pegando esses doentes mentais e esses deficientes físicos e está colocando em centros de tratamento, onde ali serão estudados a sua condição física. Nós teremos diversas pesquisas. Então, veja, isso era aquilo que ele falava. Mas, na prática, eles eram mandados para campos de concentração e exterminados, ou esterilizados, e por aí vai. Existe um documentário que é muito interessante, se vocês tiverem oportunidade, assista, que chama Arquitetura da Destruição. E fala esse aspecto da eugenia, né, nazista. Porque essa teoria, esse documentário Arquitetura da Destruição, ele defende a teoria de que o nazismo é muito mais uma ideologia estética do que uma ideologia racial. Tá mais presente a questão estética do que uma questão racial propriamente dita dentro do nazismo. E o grande responsável, então, por essa propaganda era Joseph Goebbels. Tá? Mais para frente aqui eu tenho uma imagem que a gente tem a hierarquia aqui da cúpula nazista, então mais para frente eu falo aqui sobre Goebbels. Então, eles vão utilizar o rádio e o cinema para propagar as suas mensagens, tá? A questão do rádio é justamente falando para a grande massa alemã que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, teve uma derrota, mas estamos conseguindo, durante a guerra, por exemplo, teve algumas derrotas, mas estamos conseguindo vitórias. Por exemplo, uma das características dos campos de concentração é que eles eram maquiados como indústrias. Então, por exemplo, se um dia vocês tiverem a oportunidade de viajar para a Alemanha e forem conhecer campos de concentração, peguem Auschwitz. Auschwitz era um grande complexo industrial. Né? Então, os nazistas, eles tiveram apoio também da camada industrial para poder, né, dos empresários, para poder, como posso falar aqui, implementar essa política de extermínio. Tá? Porque você tinha um complexo industrial e você também, mais afastado desse complexo, você tinha, então, aonde essas pessoas indesejadas ficavam. Tá? Um outro filme. Aí, gente, sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, filme é o que não falta. Se vocês gostam desse tema e querem ver filmes, sejam filmes mais pautados pela história, ou filmes mais ficcionais, assim, tem diversos. Um filme que eu ainda não cheguei a assistir, né, inteiro, mas que é muito bonito, é muito interessante, é a própria Lista de Schindler. Né, que ele fala também sobre essa questão dos empresários dentro, né, da manutenção do regime nazista. E, por fim, e não menos importante, ou até mesmo um dos elementos mais importantes aqui, foi
que Hitler também utilizou no sistema educacional. Então, gente, eu não cheguei a terminar de assistir. Para ser bem sincero, eu comecei, mas não acabei. Eu preciso. Esse é um dos filmes que eu preciso assistir. Muita gente vem falar comigo sobre esse filme. Legal. Mas dizem que é muito bom mesmo, né? Já vou antecipando, esse filme ele é todo, em sua maioria, preto e branco. Então, se você é uma pessoa que não gosta muito do cinema preto e branco, esse não vai ser um filme muito agradável para você. Então, como eu estava falando, Hitler ele vai fazer uso do sistema educacional. Então, ali ele vai criar diversas cartilhas para propagar que os judeus realmente são inferiores, que há uma pureza de sangue alemão, que Hitler deveria ser ovacionado. A mesma coisa que Mussolini fez na Itália, Hitler vai usar na Alemanha também, na questão do sistema educacional, de transmitir a sua ideologia por meio da educação, certo? Tanto aqui na questão da educação, você vai ter a juventude nazista. Para vocês terem uma noção que isso vai ser usado durante a Segunda Guerra Mundial, terão crianças, tá, de diversas idades, agora eu não lembro a faixa etária, que vão pegar em armas para defender Hitler e lutar na guerra. Isso era a juventude nazista, tá certo? E aí, então, vamos aí para a prática, a aplicação prática dessa ideologia. Tá? Então, aqui nós temos as chamadas leis de Nuremberg, né? Que foi um conjunto de leis aprovadas em 1935, que concretizam toda essa ideia nazista que eu estava trabalhando com vocês. Então, são 3 leis, são 3 conjuntos, esse conjunto são de 3 leis. A primeira é a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Então, essa lei, tá, desse conjunto das leis de Nuremberg, ela vai bater na tecla contra a miscigenação alemã. Então, ela vai proibir contato com os judeus. A partir então de 1935, ficou proibido que um cidadão alemão, tá, mantesse relações sexuais ou casasse com um judeu. Aqui é importante que o judeu já não era mais considerado um cidadão alemão. Então, você tinha a diferenciação pelo Estado como o Estado iria tratar a quem ele considerava um cidadão, tá? Então, um cidadão alemão, e quem ele não considerava cidadão, tá certo? Então, para fundamentar essa questão da cidadania, foi criada a Lei da Cidadania do Reich, né? Que então é uma lei que determina o direito à cidadania. E qual que é o critério? Né? A questão da pureza de sangue. Tá? Como é que eu comprovo a minha pureza de sangue? Pela minha árvore genealógica. Tá? Então, como era feito? Então, os nazistas, eles criaram uma polícia para resolver essa questão de pureza racial. Tá? Então, você tem aqui, na estrutura militar alemã, você terá as Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica. Aí você vai ter a Polícia Alemã, né, que vai ser chamada de SD, se eu não me engano, que agora o significado das siglas são em alemão, eu não vou lembrar. E depois você tem uma polícia que representa o estereótipo do ariano puro, que é a SS, que vai ser uma polícia para resolver essa questão da cidadania e dos judeus. Tá? Então, os membros da SS seriam, assim, o estereótipo do alemão, né? O alemão puro. E quais eram os critérios, basicamente, aqui? Você era considerado um alemão puro se você tivesse até um avô judeu. Você poderia ter, então, um avô judeu. Então, se você tivesse um avô judeu, um avô judeu, você era considerado um alemão puro sangue. Se você já tivesse 2 avós judeus, você não era considerado um cidadão alemão, tá? Você não era um alemão puro sangue, mas você estava lá, você tinha direitos, você tinha deveres dentro do Estado. Então, um cidadão alemão puro sangue, ele tinha direitos e deveres. Que a gente pode chamar de mestiço,
né, que não seria um puro sangue, ele é aceito na sociedade, ele vai ter deveres perante o Reich, mas direitos não são tão amplos assim, porque ele não tem a pureza de sangue como o Reich queria. Aí, então, se você já possui mais avós e possui até mesmo pais judeus, se, por exemplo, se a sua mãe é judia, mas seu pai é alemão, você já é considerado um judeu, e aí então você não é cidadão alemão, você não tem direito algum. Você, como judeu, não tem direito algum perante a sociedade alemã, tá certo? Então, isso era isso foi determinado pela Lei de Cidadania. Posteriormente, então, a gente também vai ter a Lei da Bandeira do Reich, que faz a alteração dos símbolos da bandeira alemã, na qual vai ser introduzida a suástica, e também nós teremos o elemento do vermelho, branco, das cores vermelho, branco e preto presentes na bandeira alemã. Então, sobre a suástica, eu lembro que na última aula, se não me engano, foi o Vicenzo que tinha perguntado sobre o simbolismo da suástica. Aqui cabe ressaltar a seguinte questão quando a gente vai falar sobre a suástica. A suástica como um símbolo, ela é mais antiga do que o nazismo, né? A gente tem a existência da suástica como um símbolo presente até mesmo no hinduísmo. Por exemplo, na questão do hinduísmo, a suástica envolve questão de energia boa e energia negativa. Tudo isso depende, né, para orientação que a suástica tá certo? Isso dentro do hinduísmo. Só que, para os nazistas, então, na concepção nazista, a suástica ela passa a representar o orgulho nacionalista alemão e o repúdio aos judeus. Tá? O próprio Hitler vai falar em seu livro Mein Kampf que a suástica ela tem como objetivo representar o triunfo do homem ariano em contrapartida a uma política, a uma campanha antissemita. Então, gente, tomem cuidado ao vocês fazerem desenhos, ao vocês brincarem com esse símbolo, tá? Porque se a gente pegar esse símbolo aqui sozinho, eu tenho diversos significados, como eu falei. Mas se a gente pegar esses símbolos associados a todos esses elementos, eu vou ter a noção de que eu estou associando esse símbolo ao nazismo. Então, eu estou fazendo a referência a uma política extremamente racial, a uma política extremamente racista, que prega o ódio contra os judeus. Tá? Então, o que eu geralmente falo é, cancelem isso. Tá? Se você é uma pessoa que gosta de ficar fazendo esses tipos de desenho, parem. Tá? Porque você está fazendo aí apologia ao nazismo. Tá? Você representar a suástica dentro dessa questão, você está fazendo, então, apologia ao tudo aquilo que o nazismo ele falava. E aqui, gente, para finalizar, então, já estou acabando a aula, eu montei aqui para vocês esse organograma aqui da hierarquia nazista do Terceiro Reich, tá certo? Então, nós temos aqui que, como líder do Reich, como número 1, né, do Reich, nós temos a figura de Adolf Hitler, né, que ele vai ocupar o cargo, então, de Führer. Um membro paralelo ao Reich, né, a hierarquia, será o próprio Hess, né, Rudolf Hess, que ele era um amigo pessoal de Hitler, foi ele que deu a ideia para Hitler escrever o Mein Kampf, né? Então ele era o secretário pessoal de Hitler. Por que ele era ele é considerado aqui paralelo? Porque para os outros carinhas, então se a gente for analisar aqui, então se a gente for analisar aqui, né, pegar Göring, esses caras aqui, o resto não servia para nada, tá? Ele era até mesmo um cara que essas outras personalidades vão desdenhar. E mais para frente nós temos que Hitler ele vai se afastar também da figura de Hess.
tá? Porque o cara começa a ficar com umas ideias muito noiadas. Aí, dentro da hierarquia, nós temos uma pessoa, como cotado em segundo em comando, né, do círculo mais íntimo de Hitler, que com o passar na Segunda Guerra Mundial vai perdendo também espaço, que é Hermann Göring, que é esse carinha aqui, né, bonitão. Né? Tanto aqui, a título de curiosidade, Göring, ele representava o estereótipo de alemão. A gente tem aqui duas figuras que vão representar o estereótipo de um alemão ariano, que seria Heydrich, tá? E Göring. Então, voltando aqui a falar, Göring ele era considerado assim a pessoa que ocuparia o cargo de liderança no início, né, da ascensão nazista, se acontecesse alguma coisa com Hitler. Então, suponhamos que Hitler fosse passado, né, quem assumiria seria Göring. Então, por que disso? Porque ele vai ocupar o ministério, ele vai governar uma das principais regiões da Alemanha, que é a Prússia, né, que é a principal província da Alemanha, e ele também vai ser o marechal da aeronáutica, né? Então será Göring que vai ser responsável pela estruturação do que nós vamos conhecer como a Luftwaffe, que vai ser extremamente importante para os esforços de guerra da Alemanha nazista. Como eu falei, né, você tem a criação da SS, e como diretor da SS, então como líder da SS, também um dos braços direitos de Hitler, nós teremos a figura de Himmler, tá? Então, aqui, então, depois de Göring, que seria considerado aqui como o segundo em comando, nós temos vou colocar assim, o primeiro escalão dos ministros de Hitler, que são Himmler, Goebbels e Spears, ou seja, são pessoas que estão bem próximas do círculo íntimo de Hitler. Himmler, por ser o diretor da SS, então tudo que envolvia dentro dessa política racista de perseguição contra os judeus passava por Himmler. Goebbels, por ser o cara responsável por toda a propaganda, responsável por toda a imagem do partido nazista e pela imagem de Hitler como um grande líder político, tá? Tanto que Goebbels aqui era tão próximo de... É um dos caras que mais vai se aproximar de Hitler, que é um dos únicos que morre junto com Hitler, né, no bunker, que se mata junto com Hitler. A maioria desses carinhas aqui, na medida que a Alemanha vai perdendo na guerra, a gente vai ver, eles vão dando área, né? Goebbels ele fica até o final e se mata junto com Hitler. E, se eu não me engano, Hitler ou era padrinho de casamento de Goebbels ou era padrinho de um dos filhos dele. E depois também você vai ter o Albert Speer, que ele entra nessa cúpula um pouco mais tarde como ministro do armamento e da produção de guerra. Aqui depois nós temos esses dois carinhas aqui como ministros de segundo escalão, que é o Keitel, ou Keitel, se não lembro como é a pronúncia, que será marechal das Forças Armadas. Então, aqui ele tem uma importância na questão da guerra, né, por liderar a parte militar. E nós teremos como ministro das Relações Exteriores Ribbentrop, eu acho que é assim que é a pronúncia do sobrenome dele. Né? Também vai ser uma figura próxima de Hitler, mas não tão próxima assim como esses três carinhas serão. E aqui, se a gente fosse colocar uma figura de terceiro escalão dentro da estrutura nazista, nós teremos Heydrich, que é o braço direito de Himmler, tá? E é Heydrich que vai ser responsável pela implementação daquilo que nós veremos conhecer na Segunda Guerra Mundial como a solução final, tá certo? Então, gente, eu sei que essa parte aqui da estrutura nazista ficou meio corrido, meio por cima, mas não tem muito o que se falar aqui, tá certo? Há alguma dúvida, gente, em relação a esse tema? Algum posicionamento, alguma colocação? Fale agora ou cale-se para todo sempre. Então, gente, não tendo mais nenhuma dúvida, não tendo mais nenhum questionamento,
Eu vou encerrando, então, a aula por aqui. Agradeço a paciência aí de todos, a presença de todos. Desejo para vocês aí um bom final de semana, tá, gente? Um abração e se cuidem, façam o isolamento certinho, tá certo, gente? Tchau, dona Luara. Tchau, pô. Pô, ô, Matheus, a próxima aula aí que você aparecer aí com essa camisa feia do Palmeiras aí, eu não vou permitir a sua presença na aula, tá certo? Bom, gente, tchau, tchau, viu? Abração.